BC News. Seu resultado é nossa marca. Vamos para a abordagem especial. Eu agradeço muito a disponibilidade do Roberto Dumas para estar conosco, professor do INSPER, compreende muito bem em China, ficou ligadíssimo no minuto a minuto de Donald Trump em meio à posse de ontem e vai nos ajudar a entender o que é que está em jogo. Somam-se a Dumas, eu e Diego, o Gabriel Ponte, repórter da Mover, e também o Fernando Marques, que habitualmente está conosco nesse horário. Aí está o nosso time todo na tela para vocês. Dumas, começando, claro, por você como nosso convidado, mais uma vez obrigado. A primeira pergunta que eu endereço é a seguinte: para muita gente, nós estamos diante de um novo mundo. O que aconteceu ontem foi o início de um novo paradigma, de um novo modelo, de modo que o anterior, aquele sob a luz do bom direito internacional, com a ideia de que os países podem conviver sem necessariamente sobreporem suas agendas sobre a dos demais ou as dos demais, este mundo ele fica para trás e um novo passa a ser construído a partir de Trump e o seu estilo. Se você concorda com a premissa, a pergunta é: para qual mundo estamos indo? Bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Gabriel, bom dia, Fernando. Obrigado, Alex, por você ser meu fã. Fico contente porque nesse mundo nós estamos cheios de haters aqui, mas faz parte do negócio. Sabendo que tem um fã já tá ótimo, ainda mais do peso de você, Alex. Veja, Léo, eu acho que o mundo tende a repetir um pouco o que aconteceu no primeiro mandato de Trump, em várias nuances aí. Primeiro, Trump agora ganhou tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular. Então ele está com uma força, tanto no Congresso quanto no Senado, de fazer aquilo que ele foi falado. E além do que, ele está também com o apoio das techs para fazer aquilo que ele conversou. E no primeiro discurso que ele deu, foi um discurso certamente hawkish, foi duro. Quando ele falava aquela coisa de Canal do Panamá, Canadá, etc., a gente falou, não, isso é uma retórica. Não, ele falou e falou pesado. Ele falou, vou mandar tropas lá para frente. Bom, mas de qualquer maneira, o que a gente pode ver nisso daqui? Eu vejo que a guerra comercial nos próximos anos vai ficar muito violenta, principalmente em relação à China. Não, mas eu não tenho nada a ver com a China. Não, muita calma nessa hora. Vai pingar de um lado para o outro. Por exemplo, talvez com o Brasil, que a gente tem uma pauta comercial com os Estados Unidos de 80 bilhões de dólares, mas 40 eu exporto e 40 eu importo, eu estou praticamente com um déficit de 258 milhões, talvez eu não seja uma flecha direcionada, não tenha uma flecha direcionada diretamente para o Brasil. Mas que isso daqui pode prejudicar e ajudar. Digo por quê? Por exemplo, pelo primeiro momento, você tem impactos diretos e indiretos. O impacto direto: se os Estados Unidos colocar uma tarifa em cima dos chineses de 10, 20, 60%, e carro elétrico, ele chegou a falar um absurdo, que veio da cabeça dele, 200%, isso você vai entrar, se você pegar, por exemplo, a curva, que eu analisei isso daí, a curva de alíquotas que um botava em cima do outro, era praticamente a mesma coisa. Quando o Trump no primeiro mandato botava uma alíquota de 17%, a China ia lá e colocava outra alíquota de 17%. Tem que ter isso dois para dançar tango, né? It needs two for tango. Então veja, no final das contas, o que você vai ter? Você vai ter mais inflação. É aquela coisa que a gente fala em inglês e o pessoal fica bravo, é higher for longer. A taxa de juros e a inflação nos Estados Unidos tende a ficar mais alta, os juros tendem a estipar cada vez mais, e isso não ajuda o meu câmbio. Não adianta o Galípolo, quer dizer, não é nem o Galípolo, é o diretor de política monetária, querer ficar intervindo no câmbio, porque uma intervenção cambial no Brasil, ela é esterilizada. O que é esterilizada? A hora que eu vendo o câmbio, eu estou vendendo reserva internacional, a base monetária cai. Se a base monetária cai, a taxa de juros de um dia sobe. Mas quem mandou você mandar a taxa de juros subir em um dia? Eu mandei uma meta Selic para você. Então o Banco Central precisa esterilizar isso daí. Como? Ele compra títulos públicos. Ele tira dinheiro e volta com dinheiro. Veja, mas quando você tem uma mudança nos fundamentos macroeconômicos, a população não quer apenas um way out de 1 bi por dia.
ela quer mais cenoura. Por isso que a taxa de juros longa acaba estipando. Então, você está, de certa maneira, tirando a pressão da panela de pressão, mas a panela de pressão vai voltar a pressionar. Falei muita pressão aqui, Perfeito. mas ela vai voltar a pressionar isso daí. Do lado benéfico, também como aconteceu no primeiro mandato de Trump, Trump também não é besta. Ele colocou tarifas em cima dos chineses, e os chineses falaram, olha, então eu não vou comprar agro da China, vou comprar do Brasil. Puxa, o Brasil se beneficiou do agronegócio. Depois ele percebeu que estava comprando do Brasil, Trump falou, olha, eu diminuo as alíquotas desde que você compre mais, tem uma cota para comprar de mim. Então o Brasil tem que estar preparado para saber o que cai do prato aqui nessa briga entre os dois para poder se beneficiar. Não adianta ficar esperando o setor privado. Estamos falando de setor público com o setor público. Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, precisa estar bem acordado nessa briga, porque pode sobrar um escanteio para a gente aqui. Então, o impacto daqui fica na taxa de juros, no câmbio, e vamos ver qual segmento econômico se beneficia, Léo. Fato. Agora, ao ouvir essa primeira explanação, esse primeiro panorama, dá pra gente pensar em algumas camadas que o seu raciocínio sugere. Você primeiro nos lembra que já vimos Trump num primeiro momento e que parte deste movimento atual vai conversar com o que foi o primeiro mandato. Nos lembra também que taxação em cima de taxação, se a premissa é que para dançar tango tem que ter dois, pode escalar em termos de guerra comercial a ponto de não ficar bom para nenhum dos lados. E nos lembra que o Trump não é besta, sugerindo um pragmatismo que as ações práticas demonstrarão, confirmarão ou não. Mas o teu cenário, estou intuindo aqui, é de que haverá um pragmatismo e alguma moderação. Deixa eu dar sequência à nossa conversa, colocando o Fernando Marques na roda. Ele separou até uma imagem. Marques, se você quiser embasar a pergunta com base, ou embasar a pergunta pela imagem, ela já está disponível. À vontade. Bom dia para você. Boa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pontes, Léo. Mais um prazer estar dividindo espaço com você. Assim, aproveitando a sua entrada, a sua introdução, tem um ponto muito interessante, né? Porque a gente sabe, tarifa é ligado diretamente à inflação. E não só nos Estados Unidos, né? Porque tarifa é uma ferramenta protecionista, acaba protegendo a indústria americana, nesse caso, faz com que o dólar fique mais forte. Isso, por muitas vezes, até significa uma inflação mais alta fora dos Estados Unidos, né, pela depreciação cambial em outros países, como o Brasil, né, exemplo que você citou muito bem. Mas existe um certo antagonismo dentro da administração Trump, na minha opinião. Ele está criando também não sei se é comitê, como é o nome certo, mas aquele grupo de estudo, enfim, uma área em função de descobrir as causas da inflação e como ele pode combater isso, né? Porque, de certa forma, ele quer a inflação mais baixa também, e ele quer que os juros caia mais nos Estados Unidos, né? Como qualquer presidente vai querer. O que não casa tão bem com a questão tarifária, né? Que aumenta o produto de bens, etc. Dito isso, eu vou casar com a imagem, a pergunta. Como o Trump pode trabalhar essas duas frentes? A gente sabe, né, que ele tenta apelar um pouco para a de energia, né, mas eu imagino que ele também não queira que a questão tarifária seja altamente inflacionária, né? E olhando para a imagem, é o DXY, né, o índice dólar DXY, ali tem um comparativo do primeiro mandato do Trump com esse segundo mandato, né, que a gente está vivendo agora. E, assim, na época também, né, lá foi inclusive mais forte a reação, só para a gente contextualizar, porque era dado que a Hillary ia ganhar, né, e o Trump ganhou. Ali foi uma grande surpresa. E o movimento foi brusco pra caramba, e acabou que depois que ele começou o mandato, né, e houveram tarifas, né, não tem uma novidade aqui com o Trade War, acabou que talvez aquela coisa do mercado antecipar, esperar algo pior, né? Já conhecer o risco, teve as tarifas, inflação por algum momento subiu, depois ela voltou a estabilizar, claro que o mundo era outro, né? A gente está num ambiente pós-Covid, mas o fato é, o DXY caiu e abriu-se um momento melhor para emergente. Enfim, são esses dois panoramas.
gostaria de ouvir sua visão sobre isso. Interessante, eu só vou pegar um gancho. A gente vai ter a virada do relógio agora para as 11h30 e por protocolo a gente paga a abertura do mercado americano. Então, fazendo um rápido paralelo, na tela para vocês a partir de agora, a tabela da volatilidade e o comportamento do primeiro pregão à vista pós-posse de Donald Trump. Aí, ó, para vocês, DXY na abertura do mercado à vista no 0,23% a 108.311, o VIX com 0,13%, e a curva de juros americana fechando. Nós temos 3 pontos base a menos nos yields de 2 e 6 pontos base a menos nos yields de 10. Vamos aos índices acionários, Diego Kerber. Bora lá então, Dow Jones abre em alta de 0,36%, 43.654 pontos. O S&P 500 abrindo também num avanço de 0,49% agora, nos 6.026 pontos, enquanto o índice Nasdaq tem alta de 0,54% nos 19.736 pontos. Léo. Obrigado, Diego. Da porta para dentro, a nossa curva de juros vai pedindo 7 pontos base a mais nos prêmios, o que é, em alguma medida, constrangedor, né? Um descolamento total com a curva de juros americana. O dólar vai subindo 0,46%, R$ 6,063, e o Ibovespa está caindo 0,22% a 122.587 pontos. Dumas, o Marx basicamente colocou 2 raciocínios na mesa. Um mais voltado para a questão de tarifas, o outro mais voltado à força do dólar a nível global. E, na essência das duas premissas, ele sugere uma certa acomodação, quer dizer, um estresse de curto prazo, um estresse no início e uma acomodação, uma tranquilidade depois. Dizem que a história não se repete, mas ela rima. Vai rimar, não? Eu acho que tudo é possível, mas eu acho que nesse caso é provável que não rime. Por quê? Você está numa pegada um pouquinho mais forte de Trump. Primeiro, além das tarifas, que estão muito mais altas do que ele colocou no primeiro mandato. Segundo, ele está pegando uma economia superaquecida. Não era o caso do pós-Covid, no meio do Covid, como estava. E agora, casar com isso, que vai cair taxa de juros, o Jerome Powell já falou, ele tinha contratado 2 cortes de 25 basis points, e agora o mercado está contratando só um corte de 25 basis points. Não estou dizendo que a inflação não vai cair, não estou dizendo que a taxa de juros não vai cair. Devem cair, mas não como era nos anos 2000. Então, além de você ter uma política fiscal expansionista, um déficit fiscal de 6%, uma dívida pública de 99%, uma economia aquecida, você vai gastar mais 3 tri e meio aí, pelo menos no Penn Wharton, que fez análise, vai ter um gasto maior de 3,5, se eu não me engano, 4 trilhões de dólares nos 10 anos. E tem um outro ponto, por que o dólar acabou depreciando? Vamos pensar essas declarações que ele faz em relação, talvez fala, olha, mas é bobagem, não sei o quê. Canal do Panamá, Groenlândia, Canadá. Ora, o que você quer dizer com isso? Isso faz preço? Faz. Por quê? Trump está abandonando a OTAN. Como é que você pode invadir um país onde o reinado é da Dinamarca? Putin está feliz da vida com essa ideia. E aí, qual é o problema? Como é que isso faz preço? Vai bater no euro. Porque a Alemanha, a França, apesar de você ter nuke, bomba nuclear, etc., Trump já falou, olha, eu posso te ajudar se você não ficar mais com 2% de gasto da OTAN, mas ir para 4%, 5%. A Europa está envelhecendo, não tem produtividade, perdeu o maior fornecedor de gás, então eu não estou bullish com o euro. Então o que sobrou para eu ficar bullish? Com a moeda emergente, veja, você está num cenário diferente. Você agora praticamente falou, eu vou... Uma coisa, Léo, é aquela coisa. Se você fala alguma coisa, não faz preço. Se eu falo alguma coisa, não faz preço. Quando o Donald Trump fala alguma coisa, acordou, ele faz preço. Claro. Se ele continuar com essa ideia de querer invadir algum país da OTAN, como é que fica a Europa numa hora dessa? Fala, gente, eu tô sozinho. Fica aquela coisa, que show da Xuxa é esse? De repente eu descobri que eu tô absolutamente sozinho. E o Putin falou, gente, então a Ucrânia é minha. Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Kherson, isso tudo posso pegar. E aí eu posso tentar, inclusive no discurso de Trump, quando ele foi eleito, já era eleito, se eu não me engano, ele falou o seguinte, se Montenegro fosse atacado, eu acho que eu não mandaria tropas, apesar de Montenegro fazer parte da OTAN, porque Montenegro é um país pequeno, eu não vou colocar o mundo numa terceira guerra mundial. Ora,
Putin deve estar olhando, gente, então eu posso buscar a Lituânia, a Letônia e a Estônia e voltar a fazer a grande União Soviética e pegar a Moldova, pegar a Bielorrússia, que já tem o Lukashenko, e voltar no czarismo. Voltar ao czarista, a grande Rússia. Ou seja, a Europa fica assustada. Então a gente fala, os Estados Unidos é um bom call? Não é que ele é um bom call, a Europa não é um bom call. Então eu vou para onde? Eu vou para o Japanese Yen? Eu vou para Chinese Yuan? Não, Chinese Yuan não. Chinese Yuan provavelmente vai depreciar. Então, por exclusão, eu acho que o DXY ele pode dar uma arrefecida, mas não deve continuar, porque há todos esses fatos. A economia está pegando aquecida, queimando o pneu, vai fazer uma política fiscal expansionista, os impostos que ele vai colocar, a tarifaça é muito mais alto, e ele está enfraquecendo a Europa como um todo, e vai ter um impacto no chinês, etc., da guerra comercial. Então, eu acho que talvez não repitamos, vamos dizer assim, o que aconteceu no DXY no primeiro mandato. A situação é diferente. Então, resumindo, eu estou mais bullish com o dólar do que com qualquer outra moeda, por enquanto. Que interessante. Fazer a síntese aqui é sempre um exercício, não? Começando da parte final, você alude ao TINA na sigla, o There's No Alternative. Por qualquer ângulo que se olhe, se a gente aqui follow the money, o dinheiro vai para os Estados Unidos e a tendência é que vá cada vez mais sob a luz de uma agenda muito centralizadora. Trump considera o país vítima de um isolamento que só ele é capaz de desconstruir a partir de uma agenda forte, centralizada, que volte com o protagonismo americano, em que a América vem primeiro, America First. E aí tem o There's No Alternative. Léo, desculpa te interromper. O Trump, ele fala o que ele quer falar, mas ele pensou. Ele fala America First, mas eu sei que na cabeça dele, muito provavelmente, ele deve estar falando and I don't care about the rest. E não importa do resto. Exato. Eu acho que ele está falando isso. Falou, a Europa que se vire, pô. O Japão que se vire. Exatamente. Meu negócio é China. O J.D. Vance falou, top priority, China. Não estou nem aí para a Ucrânia, não estou nem aí para a Europa. Vocês que se defendam. Exato, mas aí vem a camada do mercado financeiro diante disso, e aí entra o TINA, o There's No Alternative, e o dinheiro vai escorrendo para lá, e a tendência é que cada vez mais escorra para lá, mas como uma consequência do que vem antes. E o que vem antes? É essa abordagem que a pergunta do Marx ofereceu para você aprofundar. A abordagem geopolítica. As ações do Trump no fim do dia legitimam o que faz Putin do outro lado do mundo e o que tá louco para fazer o Xi Jinping em relação a Taiwan. São ações de Trump, pelo menos na retórica por hora, não na prática, mas na retórica, que vão encorajando ou legitimando aquilo que já está em curso ou planeja se fazer no caso da Ásia. E a gente lembra da OTAN, você citou e fez muito bem de citar. Pô, se o Trump se predispõe a invadir um terreno que é defendido pela OTAN, quer dizer, vem aquela metáfora, né? Se o árbitro que tem que ter o apito não tá apitando, quem é que apita? Quer dizer, se os Estados Unidos, que protegeram essas instituições e esse mecanismo de defesa do direito internacional, abrem mão de ser esse árbitro, quem será? Vácuo não existe, os buracos são preenchidos, né? E por fim o isolamento europeu como uma das principais dimensões ou consequências disso. Deixa eu colocar Gabriel Ponte também na roda, é dele a próxima pergunta, o papo tá voando, nós já temos 11h38, o tempo passa, torcida brasileira, o papo é muito bom, vem Ponte, bom dia. Opa, bom dia, Léo. Obrigado, professor, por estar aqui conosco. Eu queria direcionar meu questionamento em relação ao indicado ao posto de secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, né? A gente acompanhou aí na quinta-feira a sabatina dele no Senado. O Scott Bessent, ele tem ali uma linha de política econômica 333, que se assemelha muito à Abenomics, né? Que foi aplicada no Japão ali na década passada. Ele tem, basicamente, ele defende, né, a redução do déficit nominal como proporção do PIB a 3%, né? Ele próprio falou já que esse déficit nominal rodando em 6% do PIB é algo assim nunca visto sem ser em períodos de recessão econômica ou mesmo de guerra, né, que os Estados Unidos travou
por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Ele defende também uma extração adicional de até 3 milhões de barris de petróleo por dia até 2028 e quer, como o senhor bem pontuou, elevar o crescimento econômico dos Estados Unidos a 3%, embora a gente já tenha observado aí um crescimento aí muito resiliente da atividade econômica dos Estados Unidos. Minha pergunta é, como é que o senhor tem observado aí a política econômica que o Scott Bessent está traçando aí? Ele ainda não foi confirmado como secretário do Tesouro, aguarda aí a confirmação do Senado, mas quais são suas perspectivas em relação a isso? Veja, Ponzi, eu acho que precisa combinar com o chefe dele, que o chefe dele tem uma outra posição. Ele falou, olha, eu vou continuar o Tax Cut Jobs Act, vou tirar, de certa maneira, veja, que nem eu falei, ele está com uma política fiscal expansionista. Se eu estou com uma política fiscal expansionista, já tem o estudo que eu mencionei de Wharton, que fala o aumento das tarifas e o fim do subsídio para climate change, fim do subsídio de carros elétricos, não vão ser suficientes para cobrir o expansionismo fiscal. Então, para mim, o déficit fiscal vai subir de 6% e pode bater até 10% do PIB. Eu acho muito importante isso daí. E tem um outro ponto, sabe, Pontes? É o seguinte, que é um conceito de macroeconomia chatinho aqui. A pergunta que acaba ficando, voltando do lado das contas externas, é o seguinte, Trump, qual é o teu problema, filho? O teu problema é a China? Olha, então é fácil, simplesmente eu não compro mais nada da China. Claro, estou falando uma bobagem aqui. Não compro mais nada da China, coloco 500% de tarifa e não compro. Mas se o teu problema for contas externas, você está indo do lado errado. Por quê? Por identidade econômica. Se eu fizer um aumento do déficit fiscal e a população começar a consumir mais, vai diminuir a poupança doméstica dos Estados Unidos. Menor poupança significa que os Estados Unidos têm que importar poupança. Então, ele está praticamente self-inflicting uma possibilidade de maior déficit nas contas externas. Talvez não com a China, como aconteceu no primeiro mandato, mas vai tomar com o Vietnã, com a Malásia, com a Índia, com o México. Se você gastar demais, a identidade é soberana, e eu não consigo comprar porque eu estou rodando a plena carga, veja o Brasil. Olha como o déficit em conta corrente do Brasil está aumentando porque o investimento, o consumo está subindo demais. Se por acaso o meu déficit fiscal piora e eu consumo mais ainda e eu não tenho capacidade produtiva suficiente, eu vou importar. Então, como é que alguém vai chegar para Trump e falar, Trump, espera um pouquinho, teu problema é China ou é conta externa? Se for conta externa, essa tarifa não vai dar certo, porque no final das contas é que nem você fala para tua filha, para o teu filho, olha, vou te dar dinheiro, mas não compra daquela loja. Tá bom, eu não compro daquela loja, eu compro da outra loja. Eu vou comprar de outro país. Então fica mais ou menos uma falta de compreensão. Os números, que nem você falou, não está batendo no discurso dele e do discurso do Scott. Eu quero aumentar o gasto, quero aumentar tarifas, minha economia está pujante, quero que o Jerome Powell, quer dizer, o fato de você querer não quer dizer nada. Quero que o Jerome Powell reduza a taxa de juros, mas o Jerome Powell vai sair logo, ele pode botar alguém mais dovish. Ora, isso significa que a poupança dos Estados Unidos vai cair. O que é bom, vamos pensar, nós vamos consumir. É o caso clássico do consumo brasileiro. Se eu bater no hiato do produto, eu começo a importar mais. Olha como a minha fragilidade externa ainda não acendeu o farol laranja, mas já acendeu o farol amarelo no Brasil, com déficit nas contas externas, se eu não me engano, da conta corrente de 2,8% do PIB. Ou seja, teu problema é o quê? Eu não acho que, apesar do Scott, ele abriu, na minha opinião, ele abriu o livro-texto e falou, olha, a gente precisa reduzir o déficit, a gente precisa reduzir a dívida pública. Mas para um pouquinho, o teu chefe falou que vai gastar pra cacete. Eu quero reduzir a inflação, mas como é que você vai reduzir a inflação se você vai mandar mais ou menos 1 milhão de imigrantes embora, você vai fazer uma política fiscal expansionista, eu estou pegando fogo e ainda eu vou tarifar 60 e vou tarifar todo mundo. Ou seja, o que ele falou não necessariamente, na minha opinião, é o que o chefe dele está pensando. Talvez ele não dure muito. O que nos leva a interpretar, ou a pelo menos se preparar,
para se perguntar se o diagnóstico está correto. Caso a retórica seja confirmada pelas ações práticas, qual foi o problema enquadrado? O problema é a China? O problema é o déficit da conta corrente? É a partir de um bom diagnóstico que costuma vir uma boa solução. Dumas, vamos lá para outra camada agora. O Fed. Como fica a vida do Banco Central americano a partir do roteiro Donald Trump? Como diz o Willan, eu não gostaria de ser o Campos Neto. E eu vou fazer uma analogia. Eu não gostaria de ser o Jerome Powell. Esse cara vai apanhar que vai ser um horror. Ele vai apanhar horrores, de certa maneira. Porque ele contratou 0,25 e já mencionando, inclusive até a ata do Banco Central do Brasil, já falou, gente, vamos dar uma olhada nos Estados Unidos. Ele contratou dois cortes de 0,25%, aí o mercado já está trabalhando com 25 basis points, ou seja, era de 5,25, 5,50, estamos 4,25, 4,50, vamos ficar em 4 com 4,25. Veja, 4 com 4,25, se você olhar nos anos 2000, é muito mais alto. E qual é o problema disso? O problema disso é, como é que você pode ter, porque dívida a gente rola, não tem problema. O problema é quando o custo de carregamento da dívida fica muito alto. Se eu estou com uma dívida pública de novo, ninguém está dizendo que vai ter calote, não é isso. Mas as curvas de juros dificilmente voltam para 0,25, 0,70, 1%, 1,5%. E a gente sempre sabe, não é o diferencial de juros que leva eu investir nesse ou naquele país. Calma, não briguem comigo. É o diferencial de juros em dólar. Porque senão, todo mundo fala, puxa, mas o Brasil que mais paga de taxa de juros. Sim, mas se eu tivesse investido no Brasil no ano passado, eu perdi dinheiro em dólar. Ganhei 11, 10, 12%, mas perdi 27% em dólar. Deveria ter ficado quietinho num T-bill. Ou se não, fala pro cara, gente, então por que você não põe o dinheiro na Argentina, que está pagando 40%? Sim, mas se o câmbio depreciar, que está super apreciado, o peso argentino, ele provavelmente vai continuar depreciando, então é o diferencial de taxa de juros em dólar. Ou seja, as coisas não estão se comunicando. As coisas não estão se comunicando. Ou seja, eu não gostaria de ser o Jerome Powell, que ele vai tomar um fogo amigo enorme. E qual é o problema disso? Veja o Lula. Não estou comparando o Lula com o Trump, não é nada disso. Mas quando o Lula falava, eu sou contra a autonomia do Banco Central, o mercado assustava. Imagina Trump falar uma coisa dessas. Como que isso não faz preço? Cara, o cara já olha diferente e já faz preço. Então ele vai meter pau na autonomia. Na autonomia não, quem tem autonomia é o Banco Central brasileiro. Eles têm independência, que é diferente. Autonomia, quem determina a minha meta da inflação é o Conselho Monetário Nacional. Independência, quem determina a meta informal nos Estados Unidos é o próprio Banco Central. Então tem uma diferença aí entre independência e autonomia. Claro, a gente fala tudo a mesma coisa, mas não é. Quem determina aqui é o Conselho Monetário Nacional. Resumindo, respondendo a tua pergunta, vai apanhar e vai tomar flechada direto. Como dizia, enquanto tiver bambu, vai ter flecha. As analogias eu acho sempre a melhor parte. Dá tempo de uma pergunta do Marx e depois a pergunta do Ponte pra gente fechar essa abordagem. Marx, vai lá, você. Boa, isso aqui tá ótimo. Falando de bambu e flecha, Brasil, dá para emendar mais um pouquinho aqui. Você já falou bem, né? Aqui é uma situação que é complicada, a gente pega um reflexo desse mau humor lá de fora, obviamente. A China é o principal afetado, a gente é um dos maiores próteses China do mundo, se não o maior. Mas enfim, a gente está com 14,25 contratado, né? Primeira pergunta é uma mais direta, né? A gente vai ter daqui a pouquinho o próximo Copom. A sua opinião, se mantém esse plural, né? Porque o que é o plural do guidance? Se ele mantém o mesmo guidance, a gente vai já ancorar um 15,25. Porque eu tenho até uma dúvida, pensando em mercado, que é se tira esse plural, fica no singular, se o mercado já pode achar que o BC está sendo dovish demais antes da hora, assim, eu não sei até que ponto pode acontecer. Mas estendendo isso, né? Hoje no Brasil, a gente vai ter um primeiro ano, salvo engano, desde 22, com impulso fiscal provavelmente marginalmente negativo, junto com esse juro que deveria ser restritivo, né? Pelo menos deveria. Então,
em alguma magnitude, né, como efeito primário e secundário disso, a atividade deveria cair. Isso em mente, né? E partindo do pressuposto que eu nem trabalho com nenhuma medida fiscal nova, tá? Do governo, mas que eles não façam nada de pior por fora, tipo um PED 62, alguma coisa do tipo. Na CNTP, a gente deveria ver uma inflação convergida no horizonte relevante, né? E nesse contexto, aí se você discorda do que eu estou falando, por favor, fica à vontade. Nesse contexto, quando você acha que a gente vai voltar a falar de corte de juros? Veja, em primeiro lugar, quando dois economistas falam, a gente geralmente tem 3 opiniões, então fica tranquilo com esse negócio de que, olha, a gente discorda. Não, a gente é por isso que tem mercado, é um discordo. Veja, se você pegar a expectativa inflacionária desde abril até agora, acabei de pegar aqui o Focus, apesar de ter saído segunda-feira, nós estamos desancorados em 2025, mais ou menos, se eu não me engano, 69%. Estamos esperando uma inflação de 5,08%. O mercado já está esperando uma taxa de juros, o Itaú saiu agora, de 15,75%. Então, eu acho que talvez nessa primeira reunião é difícil dizer. Eu consigo muito mais dizer o seguinte: não vejo no horizonte de 2025, estou botando na reta, não vejo no horizonte de 2025 nenhum corte de juros. Aquele que fala, mas em 2026 é complicado, a economia é uma ciência social, as coisas podem mudar, mas se a nossa análise é uma educated analysis, se a minha premissa eu defendo, não tem como defender uma queda de juros. Se eu estou defendendo que o câmbio vai depreciar, e para mim ele vai depreciar mais ainda, vai passar de 6,40 até o final do ano, porque vamos voltar com aquela conversa. É véspera de ano eleitoral, talvez não façamos nenhuma loucura, mas falar faz preço. Se a minha premissa estiver correta, seria desonestidade intelectual falar, não, eu acho que os juros vão cair. Não, não vão, não. Eu acho que é de 15,5 a 15,70. Não vamos falar 15,75 que soltou o Itaú, mas para mim eu estou com 15,5 indo até final de 2025, que é para tirar o chopp da festa, gente. Não dá para crescer, isso é capítulo 1 de macroeconomia. Estamos crescendo demais. E outra, você imagina a hora que você pega assim concessão de crédito, você tem um vale de concessão de crédito, por quê? Porque você teve lojas americanas, Stock, CVC, Light, desculpa se eu falei algum nome errado aí, os bancos pararam de emprestar, viu que o consumo subiu, os bancos estão voltando a emprestar. A hora que ele volta a emprestar com uma Selic a 15%, imagina o que vai ter de non-performing loans nos bancos. Não estou falando que vai ter problema nenhum com o banco, mas os RAROCs dos bancos vão ficar mais restritivos. RAROC, retorno por capital econômico, probability of default. Se o probability of default sobe, meu RAROC cai, então meu spread bancário aumenta. Então nós vamos ter problemas de RJ nesse ano, que como que provavelmente política vai responder isso daí. Não acho, como você bem colocou, que nós vamos dar misturar crack com tequila. Ficar louco e falar, vou fazer um segundo pé de meia. Não acho isso. Mas a conversa em relação ao Banco Central, em relação de que gasto é vida, vai fazer preço. 11h52, gira o relógio para as 11h53. Ponte, você já viu para onde a conversa foi, né? O Marx nos coloca agora com o pé no Brasil, efetivamente. Vamos ver se você mantém esse eixo na sua pergunta, à vontade. Temos o Gabriel Ponte? Temos, vai lá, Ponte. Tô aqui. Léo, eu queria perguntar justamente para o Dumas, como é que a gente pode avaliar um cenário para os emergentes, né, e aí especificamente para o Brasil, se a gente fala aí de um risco de cauda, queria primeiro saber dele se um risco de cauda de alta de juros pelo Federal Reserve é factível este ano lá nos Estados Unidos, tá? E se isso for factível, como é que a gente pode traçar o cenário para os emergentes, principalmente para o Brasil? Veja, Ponte, não é nem questão de risco de cauda, vamos pensar, não estou nem pensando em subida de juros, estou pensando em manutenção ou corte de 25 basis points. É um momento terrível
para acontecer no Brasil. No momento de minha dívida pública vai bater os 80, ela vai para pedra, ou seja, estou numa dinâmica explosiva. Veja o discurso do ministro da Fazenda na CNN. A Thaís Herédia virava e perguntava como é que você vai envolver essa dinâmica explosiva da dívida pública. A resposta, nós vamos continuar trabalhando. Não, filho, eu quero saber o que você vai fazer. Qual é a meta que nós temos para continuar trabalhando? Não é a resposta. Eu sei, ele está fazendo o trabalho dele. Mas ficaram 70 minutos metendo pau em todo mundo. Então eu acho que se os Estados Unidos, não vou nem pensar no risco de cauda, daqui a pouco eu falo um pouco do risco de cauda, mantiver, já é ruim o suficiente. Se aumentar, a gente fala, mas isso é um risco de cauda. Não, gente, a gente tem que olhar. Porque uma vez eu participei de uma palestra do magnânimo Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, presidente, diretor, sei lá, operador nacional do sistema, na época da apagão do Fernando Henrique. Ele falou o seguinte, geralmente a gente não olha risco de cauda. Aí falou, é verdade. Mas se o risco de cauda, que é uma probabilidade pequena, te matar, você tem que olhar. Porque o risco de cauda é 2,5%, é 0,5% de probabilidade. Sim, mas se ele correr e matar a economia, eu preciso me fechar num quarto com os meus diretores e falar, tá bom, e se acontecer, apesar de ser um risco de cauda, e se os Estados Unidos subir taxa de juros, aí o câmbio fica bem mais complicado. É um risco de cauda. Não vou analisar se eu fosse banqueiro? Não, analisaria sim. Claro que eu não vou expor isso daí, eu trabalhei em banco muito tempo, não vou expor para a população. Mas para a minha área de crédito, eu falaria, gente, tem o risco de cauda aqui, no comitê de crédito. A gente não sabe, vamos ver como é que Trump está fazendo. Se por acaso ele parar de cortar as taxas de juros, já é o primeiro risco de cauda, que ele falou que vai cortar 2. Vamos trabalhar com 1. O risco de cauda aqui que eu estou trabalhando é não corta mais nenhum. O que acontece com o câmbio? O que acontece com as empresas que muita gente ainda não acredita em fazer hedge? O que acontece com essas empresas? Então, fazer um screening de todas as empresas que estão expostas em dólar e gostam de não gostam de fazer hedge cambial, essas vão sofrer. Que nem eu digo, a minha premissa, se ela é válida, a minha conclusão tem que ser baseada na premissa. Se por acaso ocorrer esse risco de cauda, não estou nem falando de subir, mas manter, nós vamos ter problema sim no Brasil, porque idiosincrático, nosso risco idiosincrático já é muito alto, ou seja, o que é mais uma flecha para São Sebastião? Eu não precisava de mais uma dessa. Lá vem mais uma flechada que eu tomo aqui. Eu já estava com problema, vem os Estados Unidos, começa a brigar com todo mundo, está crescendo, quer fazer política fiscal expansionista, vai mandar mão de obra embora, Federal Reserve não vai querer baixar mais tanto a taxa de juros. Como é que o Brasil se sai? Gente, minha déficit fiscal está 10%. Meu déficit fiscal está 10%. Ah, mas vou ter superávit primário. Não interessa. Se o meu superávit primário não estabilizar a dinâmica da dívida pública, eu preciso de superávit primário de 2, 2,5%. Ainda mais com um crescimento menor do PIB, não tem como a minha dinâmica da dívida pública não ser explosiva até o final do governo. Então, pelo amor de Deus, eu não quero nem pensar no risco de cauda de aumentar juros, eu quero pensar no risco de cauda de manutenção de juros, que já é um problema muito sério. Do higher for longer, né? Esse já é um problema sério. Imagine cavalo de pau subindo juros lá, não é nem bom pensar muito, né, professor? A gente só monitora caso encorpe o cenário. Vamos pensar, mas... como diria Galvão Bueno, para pensar o Brasil aqui sob a luz do seu racional, vai se criando um clima terrível, amigo. Professor Roberto Dumas, meu abraço em você, obrigado pelo tempo. Foram 45 minutos de uma conversa altiva, produtiva, e a gente está com as portas abertas aí para uma próxima oportunidade. Um abraço. Será um prazer. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Deixa eu agradecer aos outros entrevistadores aqui, começando pelo Fernando Marques. Marques, foi muito bom, hein, meu amigo? Um abraço, a gente volta a conversar amanhã.
Boa, foi ótimo, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tamo junto. E o Gabriel Ponte também, que retornou ao nosso programa. O Fábio Fares a gente não conseguiu encaixar. Hoje foi com o Roberto Dumas. E quando tiver o Fábio, você já sabe, estará convidado também. Obrigado, viu, Ponte? Muito obrigado, Léo. Obrigado ao Max, ao professor Roberto Dumas. Uma aula aqui, um prazer estar aqui com vocês. TC News. Seu resultado é nossa marca.